Presidente, senhoras e senhores senadores, quero inicialmente registrar com muita satisfação e alegria a presença do presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Crato, do estado do Ceará, Luiz Carlos, acompanhado do vereador Paulo de Tarso. Então, seja bem-vindo ao Senado Federal, a essa Casa do Congresso Nacional. Para nós é uma grande alegria. Os dois vereadores estão em Brasília exatamente buscando apoio para uma série de projetos muito importantes que temos discutido na cidade do Crato, inclusive com o prefeito da cidade do Crato, e que considero que são muito importantes. O trabalho de vocês é muito significativo aqui em Brasília para que a gente possa garantir os empreendimentos que vão ajudar a cidade do Crato a também entrar nesse processo de aceleração. No caso, não precisa ser exatamente do crescimento, mas do desenvolvimento econômico e social, que é o pleito de Vossa Excelência. Então, sejam bem-vindos, conte comigo e com a nossa bancada de senadores aqui no Senado Federal. Quero também, senhor presidente, fazer uma breve referência à situação da Venezuela. Acho que o que nós teríamos que considerar, sobretudo, é que a Venezuela, nos últimos anos, uma década e mais alguns anos, passa por um processo político de transformação social, econômica, e que resultou em eleições sucessivas, nova Constituição, e tudo isso pelo voto. E neste caminho, entre outras figuras, o senhor Leopoldo Lopes foi um dos que participaram do golpe que derrubou o presidente Chávez. Ele e outros, evidentemente, mas ele era uma peça-chave naquele golpe. Então é bom a gente considerar essas informações para saber o que ocorre naquela nação vizinha e o papel que essas nações têm jogado na construção da CELAC, um organismo que reúne os países sul-americanos, caribenhos e que forma a comunidade latino-americana e caribenha das nações. Então é um papel destacado, muito importante, unido sempre ao Brasil e a outras nações. É visível a ação americana no território venezuelano, a pressão americana no território venezuelano, o apoio americano às tentativas de golpe e derrubada do governo da Venezuela. Então é bom a gente estar atento para a gente não começar a fazer juízo de valor no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, de uma situação peculiar que vive o nosso vizinho, que é uma luta grande do ponto de vista social, econômico, uma nação rica, forte, e que o povo viveu na miséria durante muitos anos e que agora está saindo da miséria, embora com sufocos econômicos, com dificuldades econômicas, como de resto acontece com toda a América Latina. Mas quero, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade de comunicar à Casa que nós tomamos a iniciativa de dar entrada em um projeto de lei de minha autoria e da senadora Vanessa Graziotin, que dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo de longo prazo. Essa política inicialmente foi discutida e lembro muito bem da persistência de um grande parlamentar que atuou no nosso partido durante muitos anos, Sérgio Miranda, na Câmara Federal, onde a gente discutia que era muito importante que encontrássemos uma fórmula capaz de permitir a valorização do salário mínimo no Brasil. O mínimo já é isso, é autoexplicativo, é o salário mínimo. Como valorizar algo que é mínimo? Garantindo-lhe aumentos reais, sucessivos aumentos reais, para que ele pudesse alcançar, então, essa valorização. E é isso que nós conquistamos, inicialmente na base do acordo, na base de discussão com o presidente Lula. Depois, com a presidente Dilma, fizemos uma lei, 12.382, de fevereiro de 2011. Ela vai até 2015. Então, nós, frente às pressões que toda hora chegam, dizendo que o salário mínimo, ao ser valorizado, ao ter aumento real, esse salário mínimo impacta nas contas públicas. É verdade, e é verdade, impacta mesmo. Agora, esse impacto é positivo, não é negativo, porque 90% dos aposentados ganham o salário mínimo. Se você tem aumento real, você tem uma valorização real das aposentadorias.
Ora, é exatamente isso que nós queremos, que essas aposentadorias tenham reposição, não só da inflação, mas que tenham uma valorização. E essa valorização vai para onde? Para onde é que vai a valorização de um salário mínimo? Principalmente para o consumo, principalmente para alimentos, para as questões mais simples do povo trabalhador. Então nós queremos manter essa política, senhor presidente, de valorização de algo muito importante para a economia brasileira. Talvez a mais importante. Nós que neste período curto de tempo retiramos tantos milhões de brasileiros da miséria absoluta, da pobreza, através dos programas sociais, dos vários programas sociais de impacto, seja o Bolsa Família diretamente, seja a questão dos programas na área da educação, formação profissional, ampliação das vagas da universidade para os filhos dos pobres que vinham exatamente da escola pública e não tinham oportunidade de chegar na universidade pública. Tudo isso significa uma política social que ajuda a tirar milhões de brasileiros da linha da extrema pobreza, da miséria e também da pobreza. Então isso foi um avanço que nós conquistamos. Agora nós pensamos em dar continuidade a essa política, mantendo a valorização do salário mínimo. E para mantê-lo é preciso dar um espaço mais largo. 2015 está na nossa porta, já é logo ali. Terminou a eleição em 2015. Nós não podemos ficar sob a pressão dos mercadores, via de regra, que consideram o salário mínimo com aumento real também algo prejudicial à economia. Pelo contrário, no nosso caso foi favorável. Então nós queremos manter essa política, ampliar essa política, que foi tecida, senhor presidente, a 4 mãos. Lembro muito bem lá da nossa liderança pequenininha do PCdoB na Câmara, reunindo as centrais sindicais, os dirigentes sindicais mais importantes, a presença naquela época ainda como deputado federal do senador Paulo Paim, entre outros, Vicentinho, todos batalhando para que a gente pudesse construir essa política de valorização do salário mínimo que nós alcançamos e precisamos ampliá-la. É preciso dar um espaço maior para a lei, porque isso é uma garantia. Você tem uma lei que diz para o governo como é que deve ser a reposição do salário mínimo ano a ano. Acho que isso foi uma conquista que nós devemos deixar por um período muito maior. 2019 é um tempo mais do que suficiente para que, passada a eleição de 2014, reeleita na nossa ideia do nosso partido, reeleita a presidente Dilma, ou, se tiver um terremoto e alguma surpresa surgir, nós possamos discutir com o mandatário, o novo mandatário, porque em qualquer hipótese, seja da reeleição ou de um novo presidente, é um novo mandato. E nesse novo mandato, nós queremos discutir a política de valorização do salário mínimo à luz de uma conquista extraordinária, que foi dessa fórmula de que garante reposição inflacionária e que garante uma associação entre o crescimento do PIB, vendo os anos para trás, essas médias para trás, e garantir que esse crescimento do PIB também vá para o salário mínimo, além de um número extraordinário de conquistas que nós estamos alcançando do ponto de vista da formação do povo trabalhador, o que evidentemente impacta na produtividade, e a produtividade melhorando, também a economia brasileira melhora. Então, senhor presidente, gostaria de informar a esta Casa que está tramitando este projeto de lei de número 31 do Senado Federal, de minha autoria e da senadora Vanessa Graziotin, que tem o objetivo de dar garantias de que a política atual de salário mínimo, ao invés de ir até o ano de 2015, vai até o ano de 2019, dando sustentação a um dos pilares mais importantes da economia, que é o salário dos trabalhadores que ganham o mínimo. Muito obrigado, um abraço a todos. Concedo a palavra como orador inscrito.